dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa segunda-feira, dia 18 de dezembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar agradecendo a todos os apoiadores do podcast lá no Apoia-se, e em especial quem escolheu teu nome citado aqui toda segunda-feira. Eles são o W. Gabriel, Guilherme Pípolo, Felipe do Hospital do iPhone, Fernando Pinto, Cauê Vinícius, Beto Chagas, Anderson da Plus Store, Ricardo Soares, Fábio Lino, Éder Paz, Andréa Reis e Adalberto dos Santos. Se você também acha que vale a pena contribuir com o podcast dando a partir de R$1 por mês, é só você acessar o endereço apoia.se/loopmatinal e escolher a categoria que você preferir. E antes da primeira notícia, deixa eu comentar rapidinho aqui que essa é a última semana do Loop Matinal em 2017. O podcast vai fazer uma pausa aí nesse final e começo de ano, mas é claro, né, que se pintar alguma coisa muito importante aí no mundo da tecnologia, eu corro aqui no estúdio para poder contar para vocês. Mas até lá, né, a gente ainda tem mais alguns episódios pela frente e eu vou começar o episódio de hoje falando sobre o Speed Test, que divulgou uma espécie de retrospectiva do ano sobre a velocidade média da internet ao redor do mundo. Eles disseram que quando o assunto é banda larga fixa, a média mundial de velocidade de download foi de 40,11 MB por segundo e que o país com a maior velocidade média foi Singapura, com 153,85 MB. Já o Brasil ficou na 79ª posição, com uma velocidade média de download de 17,8 MB por segundo. Agora, quando o assunto é internet móvel, a média mundial de download foi de 20,28 MB, que foi um aumento de 30% ano sobre ano. O país que puxou essa fila foi a Noruega, com 62,66 MB por segundo, enquanto o Brasil ficou na 71ª posição, com uma média de 16,25 MB, atrás de países como a República Dominicana, Cazaquistão e Azerbaijão. E enquanto isso, lá na Europa, a Amazon tomou alguns puxões de orelha. Na Itália, por exemplo, ela foi condenada a pagar 100 milhões de euros em impostos retroativos numa decisão que englobou vendas feitas entre 2011 e 2015. Já em Luxemburgo, a Amazon foi condenada pela União Europeia a pagar 250 milhões em impostos retroativos porque a União concluiu que Luxemburgo cobrou menos do que deveria. Curiosamente, aqui o próprio país de Luxemburgo entrou com um recurso para tentar se recusar a receber essa grana da Amazon e disse que a Comissão Europeia não tem um argumento muito convincente para poder dizer que a lei foi quebrada, que eles cobraram menos do que deveriam. E ainda sobre a Amazon, a empresa anunciou que vai voltar a vender a Apple TV e o Chromecast depois de ter banido lá os produtos do site há uns 2 anos. Aliás, por conta disso, o Google falou que vem mantendo lá conversas produtivas com a Amazon nesses últimos dias e sinalizou que é possível que o YouTube não suma lá das Fire TV a partir de 1º de janeiro do ano que vem. Bom, e já que eu tô falando sobre o Google, deixa eu comentar que a inteligência artificial da empresa ajudou a NASA a encontrar 2 planetas rochosos em sistemas solares, mais ou menos perto do nosso. Em um dos casos, o número de planetas orbitando lá o Sol chegou a 8, tornando esse o único sistema solar que é parecido com o nosso em número de planetas. E ainda sobre o Google, a empresa anunciou no final da semana passada que resolveu matar o Project Tango. Pra quem não se lembra, esse era um projeto de realidade aumentada móvel bem interessante, né, mas que dependia lá de um hardware específico embutido nos telefones Android, então desde 2014 pintaram aí uns 2 ou 3 telefones no mercado, com isso embutido. Como recentemente o Google lançou o AR Core, que promete levar a realidade aumentada para basicamente qualquer telefone Android sem a necessidade de um hardware específico, o Project Tango ficou meio de lado e agora vai acabar oficialmente em 1º de março do ano que vem. E por último, sobre o Google e sobre tecnologias imersivas, eles finalmente lançaram um beta, pelo menos, do aplicativo YouTube VR lá na plataforma Steam. Esse aplicativo lista vídeos feitos em 360 graus que podem ser assistidos lá nos óculos imersivos HTC Vive e o link de download está aqui na descrição, caso você queira baixar. E agora o assunto é a Uber, que recebeu mais uma notícia ruim naquele processo contra a Waymo. No final da semana passada, pintou a confirmação de que a empresa vai ser investigada criminalmente pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos por conta dos documentos que o ex-funcionário Anthony Lewandowski levou com ele quando a Uber comprou a startup Otto. Antes de fundar a Otto, ele trabalhou na Waymo, foi embora, levou lá com ele diversos documentos confidenciais e aí ele fundou a Otto. A Uber comprou a Otto e com isso esses documentos foram parar lá na empresa.
empresa junto com ele. A desconfiança da Waymo é que a Uber sabia desses documentos quando comprou a Otto, né, e essencialmente comprou a empresa para poder finalmente ficar com esses documentos, e eles abriram esse processo, que agora é uma investigação criminal. Essa investigação é só mais uma lá na lista de processos de espionagem, suborno, vigilância não autorizada e práticas anticompetitivas que a Uber está enfrentando. Tudo isso é herança lá do ex-CEO Travis Kalanick, que por sinal ainda não desistiu e segue tentando dar o golpe para poder voltar ao comando da Uber. E enquanto isso, lá no Facebook, a empresa finalmente vai lançar a habilidade do usuário silenciar pessoas, grupos e páginas por 30 dias. Para parar de ver os posts daquele seu amigo meio penteiro, né, pelo menos por um tempo, é só você tocar lá no botão de reticências do lado do post dele e em seguida selecionar a opção silenciar por 30 dias. Aliás, esse tipo de recurso é bastante útil no Twitter, eu recomendo bastante que você use, porque dá um alívio danado. Ainda sobre o Facebook, na sexta-feira eles meio que voltaram a comentar aquele lance de que a existência dele está corroendo lá as bases da sociedade moderna. Eles divulgaram um estudo feito por uma psicóloga chamada Moira Burke, e nesse estudo ela concluiu que quem só consome posts em redes sociais fica um pouco mais deprimido do que quem participa, né? Quem comenta, quem posta alguma coisa, não fica só lendo. Junto desse estudo, o Facebook também comentou que eles vêm fazendo para tentar se tornar um lugar mais agradável, e caso você queira ler mais a respeito dessa pesquisa ou das iniciativas do Facebook que tocam lá em assuntos que vão desde qualidade do feed até ferramentas de prevenção a suicídios, o link pro post tá aqui na descrição. E enquanto isso, na Microsoft, no fim da semana passada pintou uma versão reformulada do aplicativo Mixer. O Mixer, para quem não conhece, é uma espécie de aplicativo interativo para streaming de jogos e dá lá pro pessoal a habilidade de influenciar no gameplay que esteja sendo transmitido lá na plataforma. A partir de agora, o aplicativo tá bem mais organizado, a interface como um todo faz bem mais sentido e de quebra ele ganhou lá notificações, ganhou uns previews que você consegue fazer tocando lá e segurando sobre um vídeo e oferece um tour inicial para ensinar a galera a mexer no aplicativo. Por enquanto, essa versão reformulada do Mixer está disponível só para Android, mas deve pintar também no iOS nos próximos dias. Já um outro aplicativo que deve ganhar novidades em breve é o app do Xbox para iPhone e para Android. Dia desses, a Microsoft anunciou que ia levar o recurso Party Chat em caráter experimental para o iOS, mas ela aproveitou para já liberar esse beta lá na Play Store, né, para o pessoal do Android conseguir testar e falar o que achou. Esse recurso vai deixar a galera conversar lá direto pelo aplicativo com os amigos que estejam jogando Xbox naquele exato momento. E já que o assunto é aplicativo, deixa eu comentar que a BlackBerry anunciou que vai fechar a App Store dela dia 31 de dezembro de 2019. Além disso, ela falou que vai fechar lá a plataforma BlackBerry Travel em fevereiro do ano que vem e no mês seguinte a vez do serviço de videochamadas Playbook de ser encerrado. Esses anúncios todos fazem parte daquela espécie de transição que eles anunciaram lá há quase um ano, quando eles disseram que iam passar a deixar de fabricar telefones e iam passar a operar como uma espécie de empresa que só faz softwares para telefones Android. Agora, apesar disso tudo, na sexta-feira a BlackBerry prometeu que o BB10 e o BBOS vão receber suporte por pelo menos mais 2 anos, o que mostrou que a BlackBerry acredita que ainda vai existir até lá. E agora o assunto é a Apple, que liberou uma espécie de versão beta da ferramenta de análise de podcasts. Essa ferramenta só lista lá os dados de ouvintes que estão usando o iOS 11 ou iTunes 12.7 e a Apple já avisou que os dados podem aparecer com até uns 3 dias de atraso. Dentre as coisas que aparecem por lá, dá pra ver quais são os momentos que o pessoal mais pula no episódio, né, em que partes também o pessoal deixa de ouvir, e também dá pra ver o total de horas escutadas por cada episódio, a taxa de retenção e a média de minutos escutados por cada ouvinte. Seguindo com as notícias sobre a Apple, na sexta-feira o site Deadline falou que a empresa encomendou uma série com temática espacial. Quem vai liderar esse projeto é o Ronald Moore, que fez Outlander, Battlestar Galactica e também trabalhou em Star Trek, mas não tem uma data de lançamento e nenhum nome ainda para essa produção. Agora, ainda sobre esse assunto, a Apple anunciou que vai lançar mais 2 documentários lá no Apple Music. Um deles é sobre o Noel Gallagher do Oasis e o outro é sobre o Sam Smith, e os trailers estão aqui na descrição, caso você queira dar uma espiada. Seguindo com as notícias sobre a empresa, ela patenteou um sistema que faz a Siri reconhecer quando o usuário está sussurrando, quando vai falar com ela. Nesses casos, a Siri responde errado num volume um pouco mais baixo também, ao invés de falar que não entendeu, né, o que você perguntou no volume normal do aparelho. E por último, sobre a Apple, ela confirmou que vai perder o prazo do lançamento do iTunes lá na Windows Store. No começo desse ano, a Apple e a Microsoft fizeram um anúncio conjunto, né, para dizer que o iTunes ia ser lançado até o final desse ano, mas não vai rolar. Comentando esse atraso, a Apple falou que precisa ainda de mais um tempo para poder deixar o iTunes funcionando direito, o que eu acho que tinha que ser o slogan do iTunes, de qualquer tipo de plataforma.
E por último, hoje eu vou falar sobre a Samsung, que de acordo lá com o pessoal da Bloomberg, vai lançar mesmo a tal de caixa de som conectada na primeira metade do ano que vem. A matéria diz que a Samsung vem testando ainda diversos protótipos e que um deles tem um tamanho intermediário, entre o Amazon Echo e o HomePod da Apple. A Bloomberg diz ainda que a caixa de som deve trazer a assistente virtual Bixby embutida lá no produto e que hoje a Samsung está pensando em lançar essa caixa por alguma coisa lá em torno de $200. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, dá uma espiadinha lá no apoia.se/loopmatinal se você também quiser contribuir com o podcast e eu volto amanhã de manhã. Falou! 40,11 médias por segundo. É a Uber que agora finalmente, de novo.